Estimadas amigas, caros amigos, irmãs e irmãos em ideal do salto quântico, muito boa noite. É interessante notarmos como uma brincadeira de criança, e parecia sempre um tipo de compor, um tipo de humor bastante chulo, quando não infantil, essa ideia do dia da mentira, que na minha infância era generalizado em crianças, entre crianças. E, por exemplo, quando o meu tio materno caçula aniversariou pela primeira vez, minha avó materna, que era dada e dedicada, como alguns de vocês conhecem, a área de artesanato e culinária, ou seja, ela imbricava as duas coisas, produzindo festas infantis e principalmente bolos de casamento, etc. Ela era dedicada a essa área e era uma profissional muito dedicada e muito, vamos dizer, como eu posso colocar, meu Deus, valorizava o que fazia. Ela considerava aquilo realmente uma forma de arte. Em 1957, quando esse meu tio completou seu primeiro aniversário, o tema da festa, ela mesma criou, o Pirata da Perna de Pau. Ela aproveitou a marchinha de carnaval. Meu tio tinha 1 ano, era uma criancinha de colo, não é? E porque os menininhos, falam os estudiosos do desenvolvimento de bebês, desenvolvimento psicomotor, que os bebês do sexo masculino começam, em média, a andar aos 11 meses, ao passo que bebês do sexo feminino passam a andar aos 9 meses. As meninas, nessa idade, estão com 2 meses de diferença adiantadas em relação aos meninos. Uma diferença que parece que vai aumentando expressivamente no correr dos anos. Então, quando a gente chega no final da infância, é um desastre. Parece que é uma diferença de 1 ou 2 anos entre meninas e meninos. Na pré-adolescência, nem se comente. Uma moça de 15 anos, vamos botar mais, um pouquinho mais, 16. Uma moça de 16 anos é uma mulher, né? Um rapaz de 16 anos é um garotão. Há exceções, eu digo em desenvolvimento fisiológico, o próprio corpo. Mas bem, voltando. E me impressiona muito, até o New York Times entrou nessa de publicar artigos falsos, com notícias falsas, em caráter de brincadeira, nessa história do Dia Internacional da Mentira. E órgãos outros seríssimos, internacionais, nacionais, brincando com essa história de Dia da Mentira. Isso mostra como nós estamos numa cultura confusa, e não obstante haja aspectos construtivos nisso. Por exemplo, as pessoas trazerem ludicidade e a presença da sombra psicológica e da criança interior às atividades antes consideradas concernentes em cunho exclusivo ao universo adulto, da seriedade e muitas vezes do convencionalismo hipócrita. Então, falarmos de assuntos verdadeiros no Dia Internacional da Mentira me parece muito apropriado, já que nós estamos na véspera da data de nascimento de um representante da voz da verdade na Terra, na minha opinião, do século XX, Chico Xavier, que nasceu em 2 de abril de 1910. Felizmente, não é? Depois do Dia da Mentira, o Dia da Verdade, como se fosse isso. Quando eu me lembrava e fazia alguma associação entre as duas datas, por serem vizinhas, eu pensava desse modo. Tivemos um artigo de Temístocles muito interessante, um artigo de bem breve, é quase uma máxima, 2 Fs. Seja firme, mas igualmente flexível. O que se faz rígido torna-se também mais quebrável. Se você almeja uma fortaleza durável, fortaleza psicológica e moral, durável e eficaz, em termos realistas, aprenda a se adaptar, negociar e ceder.
Claro que com critério, ética e consciência, mas sem esquecer a inteligência e o senso prático que viabilizam soluções, realizações e mesmo transformações. Isso foi recebido no final da manhã de hoje, quase meio-dia, já estava nas últimas. Mas é interessante que, como é quase independente, mesmo que o trabalho mediúnico transcorra por intermédio dos corredores neurofisiológicos, é interessante observar que, ainda assim, em estado de grande cansaço e de exaustão, também psicológica e não só física, eles conseguem transmitir seus conceitos, seus sentimentos, suas impressões do mundo com fluência. Eu considerei esse texto uma peça magistral. Dentro deste tema que pode parecer prosaico e completamente fora do nosso circuito de interesses, das nossas reflexões, nós vemos exatamente o inverso. A cultura popular, o império do deus Mamon, Deus inicial minúscula, as forças, o príncipe desse mundo, como Jesus a ele fez referência, portanto, Umbra Christi, a sombra de Jesus, o lado reverso dele, em termos arquetípicos, culturais, seria melhor dizer míticos, não um arquétipo que componha propriamente a personalidade de Jesus, jamais quer um ser todo luz, todo self, mas era um ser que era por inteiro um self, isso é um Cristo. Em todos os seus aspectos, ele está no campo da supraconsciência. Então, consideremos o seguinte: se uma pessoa está completamente self e vem ao mundo como voz da verdade, ele estabelece um fluxo de energia de polarização com agentes da mentira. E na nossa cultura nós vemos isso. Aqueles que são agentes da verdade e os que são agentes da mentira, amplo sentido. Aqueles que estão propalando ideias que são salvíficas, que são supraordenadoras, que são esclarecedoras, que propiciam as pessoas encontrarem o seu universo de individuação pessoal, ou seja, o seu caminho, desculpe ficar redundante, o seu universo de individuação, seria a melhor forma de expressar, o seu campo de expressão singular de ser, o que nós poderíamos traduzir como o desígnio divino ou planejamento espiritual para a encarnação dessa pessoa, se ela estiver em período intermissivo para o período existencial entre encarnações desse espírito, mas que também ali, para aquele período, existem programações prévias, planejamentos de trabalho, de aprendizado, trabalho querendo dizer de serviço fraterno com desencarnados, para com desencarnados, serviços ofertados também a encarnados. Então, esse processo de individuação, de vir a nos tornarmos tudo o que podemos ser, a plenipotência da ativação dos recursos internos nossos, de conformidade com o nosso grau evolutivo, hoje. Isso seria a individuação do prisma de nossa escola de pensamento espiritual cristão. Não só a visão guiana, que é uma visão que tem a perspectiva da unicidade existencial. Como nós vemos, temos esse horizonte temporal mais amplo, que inclui não só diversas existências físicas, mas os períodos intermediários entre elas, um contínuo atravessando diversas passagens pela superfície da Terra em veículos de organismos, em veículos de matéria densa, em organismos biológicos, esses biológicos na matéria densa, porque os perispíritos também são organismos biológicos, apenas em expressão de frequência vibratória diferente.
Então, que nós observemos que nós trabalhamos ao receber com Jesus o self, a voz da verdade. Jesus era Ele mesmo a espada da verdade. Nós trabalhamos com a busca de verdades pessoais. Quando fala-se verdade e mentira, obviamente, não estamos dizendo nem que as pessoas precisam, todos já falamos, todos sabemos disso, já ouvimos falar sobre isso mais de uma vez, mas vamos aqui reforçar. Nós trabalhamos com a voz da verdade dentro de nós. Se aqui ou ali vamos expor uma informação parcial, isso é um assunto de responsabilidade pessoal, como nós falamos com a criança, e que não vamos explicitar para ela toda a nossa opinião sobre um assunto, a não ser que sejamos completamente inconsequentes e inconscientes no trato com uma criança. Seja essa pessoa uma educadora, o pai ou a mãe da criança, um estranho. Não se pode se dirigir a uma criança como se estivesse falando com um adulto, mas em graus variados isso acontece em todas as circunstâncias da vida, em todos os contatos, todos os relacionamentos interpessoais que nós entretecemos nos diversos âmbitos de nossas existências. Então nós trabalhamos com a verdade primeiro no campo pessoal, internamente no nosso núcleo da alma, portas adentro dos nossos corações. Nós precisamos e trabalhamos isso nas terapias, na autoanálise, no processo de reflexão, nos diários de emoções e sentimentos. Um dos caminhos é a pessoa fazer terapia, mas, obviamente, esse não é o único caminho. No futuro, as pessoas terão seus psicoterapeutas, como tem médicos, da mesma forma, darão o mesmo valor. Mas o caminho de ascese espiritual, assim como o seu sacerdote, seu líder espiritual, quem é que é o meu referencial? Ok. Mas o caminho de autodescoberta, o caminho de trabalhar esses nossos aspectos desconhecidos de nós mesmos, isso é um trajeto inerentemente pessoal, intransferivelmente pessoal, essa responsabilidade. Então, que nós procuremos buscar essa voz oculta, que é a voz da consciência, a voz da verdade, em graus, cada um vai dizer, de acordo com a sua simbologia pessoal, por cada pessoa tem sua forma de simbolizar esses eventos espirituais internos ao seu modo, e cada pessoa tem essa sua forma de interpretar se essa voz é mais profunda ou essa voz é mais elevada, como a pessoa se sentir melhor. Essa voz, em graus variados de profundidade ou de elevação, nos aproximando o mais possível da verdade de Deus. O nosso trabalho, essa seria uma das maneiras de enxergarmos a evolução no correr dos séculos, dos milênios. Nossa verdade pessoal aproximar-se da verdade divina. Imaginemos quantos milênios vamos consumir nisso, mas qualquer passo que demos nesse sentido é significativo, é importante. Nós temos benefícios extraordinários a cada vez que damos passos em direção a fazer a poda dessa árvore. Começamos como uma árvore, um arbustozinho muito frágil, que precisamos cuidar com muita atenção, no momento de irrigar, de até proteger do sol excessivo, a quantidade de adubo, o tipo de adubo, de acordo com a planta, o terreno, o que precise ser compensado nas substâncias, se o terreno é mais pobre, se o solo é mais rico, quais são os elementos que faltam para que o adubo compense. Então nós somos arbustos frágeis, que precisamos crescer, mas a poda é necessária para que um dia frutifiquemos. E quando começamos a frutificar, não deixemos de frutificar jamais. Daí por diante esses frutos melhorem. Como essa metáfora é pobre, para nós seres humanos tão complexos,
Vamos encontrar nessa busca da verdade pessoal melhorada, porque nós vamos podando as mentiras que incluímos nas nossas verdades pessoais, como se fossem verdades, ou trazemos, se não incluímos, introduziram em nós, trazemos assim, da educação familiar, da educação formal, a instrução formal, dessa vida ou de outras, nossos vícios de cultura nacional, de época. Existe uma série de pressupostos de verdade de acordo com a época que vivemos. O que era considerado verdadeiro no século XVIII não era considerado no século XIX. Havia uma significativa diferença no século XX e agora no século XXI vemos tudo bem diferente. E há verdadeiras inversões do que é considerado, claras inversões. Algumas são sutis. Algumas são sutis e por isso podem ser perigosas essas mudanças. De uma geração para outra, nós notamos isso. As verdades ditas morais sofrem substanciosa alteração de uma geração para outra, de uma cultura para outra, de uma pessoa para outra. Verdades morais não são universais. Princípios morais que sejam universais começam a se aproximar do campo da verdade divina, que seja impessoal e intemporal, que são os verdadeiros princípios, ou princípios mais verdadeiros. Não são aqueles que são propalados normalmente como tais, pela cultura, por exemplo, pelo moralismo dominante, pelas religiões formais, os bons costumes. O que era uma moça de boa família há 50 anos? O que era boa família? Então se falava de uma pessoa bem nascida para dizer que a pessoa nasceu de uma família dita tradicional, dita rica, pessoas que tiveram no passado a oportunidade de se instruir, ter acesso a uma educação mais refinada, mas muitas vezes à base de um ancestral que era um usurpador, que era um conquistador sanguinário. Jesus chegou a asseverar que todas as riquezas do mundo têm origem na injustiça. Mas ele foi bastante maduro, como não poderia deixar de ser, realista, como não poderia deixar de ser, e, portanto, agregando e orquestrando na totalidade de uma visão do ser humano que, assim, inclui os seus aspectos inevitáveis para o nível humano de evolução, que nós aproveitássemos as riquezas da injustiça para conquistarmos amigos que um dia, depois de cativados por nossos favores sinceros, nos receberiam, entre aspas, nos tabernáculos eternos. Isso para quando nós vamos desencarnar todos juntos, livres da carne, livres da matéria. Descobrirmos que uma pessoa que beneficiamos hoje, desencarnados todos, estaríamos em condição muito pior que essa pessoa, mas agora mesmo nós podemos estar ajudando uma pessoa que tem guias espirituais de significativo poder e influência e não imaginamos isso. E podemos atrair a atenção dos guias espirituais das pessoas que socorremos. Nós já pensamos nisso? Que repercussão interessante, que consequência de uma ótica egoística uma pessoa pode trazer para si como estímulo para seu processo de evolução no aspecto espiritual mesmo, de se desapegar dos interesses pessoais, materiais, imediatistas. Que interessante tomar esse ângulo de observação de que até o indivíduo, a pessoa isoladamente considerada, se beneficia quando se despreocupa um pouco de si e principalmente quando não só se despreocupa um pouco, mas prioriza o bem comum realmente. Então essa busca da verdade pessoal, de nos despojarmos de tantas ilusões que temos na opinião que fazemos de nós mesmos, não para nos depreciarmos. A ideia não é
destruirmos a autoestima, o processo de amadurecimento psicológico, de nos tornarmos plenamente adultos, envolve o fortalecimento da autoestima. Envolve, mas muito intrinsecamente no processo de desenvolvimento emocional e intelecto espiritual de alguém, a autoestima, o autorrespeito, a autoconfiança. Mas nós temos, ironicamente, na soberba, uma das formas de fragilidade na autoestima mais fortes. Uma pessoa que se julga muito mais do que o que é, tem inclusive problemas de percepção clara. Ela está distorcendo a realidade. É percepção confusa e invertida. É uma percepção obscurecida por seus próprios aspectos sombrios. Então a percepção clara, com luz, tanto que se chamava de iluminismo, a luz do conhecimento, a luz da percepção, o mais fiel possível em relação à nossa realidade interna, pessoal, e a realidade das outras pessoas, a realidade dos eventos sociais, políticos, com que nos deparamos, as realidades dos grupos mais íntimos de que fazemos parte e os propósitos pessoais, em vários níveis, o nosso, de outras pessoas, desses pequenos grupos, os grupos maiores de nações, de grupos linguísticos, da civilização inteira terrena. Se nós não fazemos esse afinar de minha verdade pessoal, minhas aspirações genuínas, sagradas, como eu posso fazer um ajuste, uma adaptação entre minhas aspirações mais sérias, mais sagradas e a minha necessidade de subsistência no mundo material e os meus compromissos também muito sérios, as minhas responsabilidades tão graves de que eu não posso me evadir sob nenhum pretexto, como por exemplo, se eu sou pai de algumas crianças, ou uma criança que seja, porque isso não importa, é ser pai, é ser mãe, é a parentalidade, não é? Como eu vou fazer uma negociação, a gente tem recebido essa palavra como se ela tivesse, está muito intoxicada mesmo, de tom pejorativo, mas uma negociação, e a negociação aí lembra o traço da diplomacia, que é a briga civilizada para evitar uma guerra de fato, um litígio, por exemplo, entre partes individuais, falando aí de pessoas físicas e pessoas jurídicas nos tribunais da terra também, em escala menor, para não falarmos em nações, entrando em guerra, um litígio entre pessoas físicas e jurídicas, etc. Nós vamos observar que há uma intenção de advogados e outros profissionais do direito, os juízes procuram, quanto possível, eis o melhor da magistratura, fazer a conciliação das partes. Então, fazer essa abordagem de conciliação da nossa verdade pessoal com a verdade de outras pessoas, buscar conciliar meus deveres, minhas responsabilidades mundanas, que nunca são completamente mundanas, se são responsabilidades. A responsabilidade é uma função do espírito, da consciência, do caráter. Então, se eu tenho responsabilidades de subsistir, de pagar as minhas próprias contas como adulto, se não tenho nem filhos ou filhas ou crianças ou adolescentes dependentes materialmente de mim ou de minha influência como educador, tutor, professor, flexionando tudo isso para o feminino, para a feminilidade, tutora, professora, mãe, etc. Mas eu tenho responsabilidade primacial comigo mesmo, então nós temos que fazer um ajuste, e esses ajustes, essa flexibilidade a que Temístocles fez referência, é o que nos confere a firmeza maior, a fortaleza psicológica, moral, intelecto espiritual, a fortaleza verdadeira. Porque
Não existem verdades ditadas eternamente, porque nós não estamos na eternidade. Mas isso é palavra de Deus, foi dito, temos que aceitar o mistério da fé. As verdades, não vamos nem falar em verdades nesse campo. Uma ideia, quando comunicada, sofre distorção só entre os sentimentos que uma pessoa tem e o campo dos seus pensamentos. E quando ela vai revestir os pensamentos, aí entra a questão cognitiva com conhecimentos. Então, que há uma profunda interfusão entre percepção e cognição. Inclusive, de uma forma geral, os estudiosos costumam falar com uma coisa só, e nós entendemos que seja bem diferente. Perceber e ter a cognição de. Então, é claro que pode ser usado com o mesmo significado, mas é bom que se distinga porque são funções diferentes. Primeiro sentimos alguma coisa, seria o ideal começar pelo sentimento, que pode ser uma intuição. Traduzimos em ideias que são revestidas de sentimentos, que são revestidas de palavras. Vejam, nesse percurso, para colocarmos em palavras, nós entramos na cultura em que vivemos, as verdades embutidas na cultura, as pressuposições de verdade de uma cultura, o que certas palavras levam a crer que estejamos querendo dizer, e às vezes não é o que estamos querendo dizer. A falta de domínio de um idioma, não só de quem está falando, mas a falta de domínio de quase todo mundo que está ouvindo, os destinatários da fala, ainda que todos estejamos falando de um idioma materno, um idioma em que sejamos nativos. É extraordinariamente complexo tudo isso, não é? Então, nesse momento, já houve uma distorção. Não estou falando de uma escrita antiga que foi depois, ainda que fosse o mesmo idioma, um idioma é corrompido com o passar do tempo, os vocábulos mudam sua semântica, às vezes diametralmente, textos que foram traduzidos, cada tradução, como dizem os tradutores, é uma traição, é óbvio que tem uma interpretação no meio. Portanto, imaginemos o que seja isso, um texto sagrado, escrito há milênios. Os textos dos Vedas têm alguns milênios a mais do que os evangelhos. Mas vamos pegando só os evangelhos que, infelizmente, são um pouquinho mais novos. Tem só 20 séculos para 19. Maravilha, né? O mais velho dos evangelhos está para completar 20 séculos no final deste século. Porque foi escrito aproximadamente, diziam os autores, 35 anos depois da morte de Jesus. Jesus desencarnou no ano 33 da nossa era, dentre o ano 68 e 73 da nossa era, é que foi escrito o Evangelho de Levi, Mateus. Então, é de 35 a 40 anos aproximadamente depois do decesso carnal de Jesus, a libertação da matéria densa. Agora imaginemos, só lá para 2068, 2073, teremos os 20 séculos do primeiro evangelho escrito. Quanto tempo decorreu? 2000 anos. 2000 anos é muito tempo, não é? Agora, uma fala hoje, alguém hoje, vejam como as pessoas se desentendem em casa, com familiares. Em tese, familiares são muito íntimos e não teriam como se confundir na comunicação. A mãe com os filhos. Há maior intimidade biológica ou material, no mundo material biológico, há maior intimidade que seria pressuposta, né? Poderíamos presumir uma intimidade maior. E como nós vemos profundo desentendimento, há uma desinteligência perversa, torturante muitas vezes, entre mães, falando em mães, porque pariram, algumas gestaram em seus úteros. Então imaginemos, a pessoa foi gestada no útero da outra. Ficam adultas, ela é criada durante anos pela mesma pessoa que a gestou fisicamente. Veja o nível de intimidade. Ficam adultas e às vezes se sentem estranhas uma em relação à outra. A pessoa quer falar uma coisa, mas nem sabe que ela não quer, porque não se conhece.
ela pensa que quer uma coisa, mas quer outra na verdade. Quando Freud disse, afinal de contas, o que é que elas querem, eu só discordo que ele faça referência a mulheres, faz referência a todo ser humano. Afinal de contas, o que é que nós queremos? Nós sabemos realmente o que nós queremos? A pessoa não sabe o que quer. Quando vai falar, não sabe como se comunicar, não observa como é a forma de pensar, sentir e falar do outro, como o outro vai ouvir, mesmo sendo uma pessoa muito íntima, de tal modo que quando as duas pessoas vão falar, às vezes com a intenção de se conciliar, naquele momento surge uma discussão no lugar de um diálogo. E isso é simplesmente o corriqueiro. Não estamos tratando um fenômeno, olha que fenômeno extraordinário. Não era para ser, se formos bem lógicos, como se a razão, a gente vê então como a lógica e a razão são limitadas para descreverem o universo humano. Não era para dizermos que seria bem lógico, a mãe adulta vai falar com a filha adulta. Obviamente a mãe teria que ser adulta, eu quero dizer que a mãe adulta, mas ainda lúcida, não perdeu suas funções cognitivas, está muito bem na terceira idade, muito lúcida, etc. E sua filha adulta. Aí vamos imaginar que maravilha, uma situação extraordinariamente feliz de comunicação. São do mesmo gênero. Porque se dissesse, não, é filho homem, entende o universo de forma completamente distinta. Não, a mãe com a filha mulher. Os dramas entre mães e filhas mulheres são normalmente muito mais profundos, dolorosos e conflitivos do que entre mães e filhos homens. Por aí a gente tira a loucura da comunicação, das verdades pessoais, porque, repito, nós começamos por nem saber quem realmente somos, o que realmente queremos, e não sabemos como transmitir isso para outras pessoas. Quando transmitimos, não sabemos como a outra pessoa entendeu. E pensar que dentro desse contexto de toda ordem de disparidade entre mim e o que eu realmente sou, entre o que eu acho que eu sou, entre mim e camadas mais profundas de mim mesmo. Olhem só. Entre o que eu sou, o que eu acho que sou e o que eu sou realmente no atual momento evolutivo em que me encontro. E o outro também, e todas as pessoas vivendo esse mesmo dilema. E ao mesmo tempo, todas e todos estão em processo de mudança. Quando a gente começa a sacar uma pessoa, já pode esquecer, porque sacou uma pessoa que já não é mais, é outra. Imaginemos isso em vida social, em todos os departamentos do agir humano, os departamentos de vida humana, né? A família, a atividade profissional, a acadêmica, social, de lazer, etc., o mundo espiritual. Então a pessoa tem um pressuposto de verdade absoluta, é de uma estupidez, de uma ignorância, se não for de uma má-fé, gritantes. E nós temos que ficar atentos, vamos partir dessas realidades, essas premissas basilares, para que nós possamos então conversar com as outras pessoas um pouco mais desarmados, sermos um pouco mais diplomáticos, fazemos um esforço maior para intuir, ter empatia com o campo de pensar e sentir do outro, tentar quanto possível, ainda que sempre venhamos a distorcer, tentar, portanto, captar aquela perspectiva daquela pessoa quando formos falar, para que nós possamos, daquela perspectiva já conhecida, fazer uma tradução da nossa ótica para a ótica do outro ou da outra. E nós ainda cometeremos muitos erros e a outra pessoa pode cometer graves injustiças nesse esforço que façamos, porque ela pode achar que nosso esforço significa outra coisa. A começar do mais elementar que pode acontecer. Não é porque nós podemos achar, pronto, me comuniquei, disse tudo o que eu queria e eu estou certo de que o outro lado entendeu. O outro lado pode ter compreendido uma parte, nós nunca compreendemos completamente, nem a nós próprios, muito menos a outra pessoa. É extraordinariamente complexo, não é? Mas é importante que nós enxerguemos o universo humano exatamente como é, assim. Ou nós criaremos simplificações mentirosas
que vão, mentirosas mesmo que não sejam intencionais, vocês compreendem o que eu quero dizer, não é? Nós vamos criar ilusões para nós próprios, vamos mentir para nós próprios, vamos fazer o trabalho altamente contraproducente, destrutivo e autodestrutivo do reducionismo. Reducionismo em ciência é isso. As pessoas perderem perspectiva do todo, porque pressupõem que o todo pode ser compreendido pelo estudo das partes, e as pessoas se iludem, portanto, sobre o funcionamento do todo, porque estão preocupadas apenas com o funcionamento das partes. Uma família funciona, a gente entende o funcionamento de uma cidade pelo estudo da personalidade de um dos seus residentes. Nós entendemos o funcionamento de toda uma categoria profissional pelo perfil psicológico de um só profissional daquela categoria profissional. Por aí a gente tem ideia mais ou menos de como a gente se ilude com o reducionismo, e é muito comum na nossa cultura racional. Queremos simplificações, inclusive porque não é só a nossa cultura racional, é a nossa estrutura mental humana que é racional de modo geral hoje. Nós seremos intuicionais no futuro, quando estivermos caminhando para a humanidade superior e depois para a angelitude. A estrutura racional faz isso, nós criamos simplificações. O preconceito é isso. Assim como nós simplificamos o significado das palavras, a forma de falar, a forma de escrever, e isso é considerado maravilhoso, o mínimo de palavras possível. Por exemplo, no inglês isso aí é a regra, simplificar. Quanto menos palavras, quanto menores as palavras, melhor. Quanto menos falar, melhor. Não, às vezes nós precisamos falar mais, com mais palavras, para nos certificarmos de que estamos dizendo para o outro o que realmente queremos dizer, que o outro está captando o que nós queremos dizer também. Nem sempre a simplificação inteligente é melhor. Como vamos simplificar algo complexo demais? Nós temos que descomplicar as coisas. Isso é um esforço corretíssimo. E muitas vezes as simplificações serão necessárias. A ciência faz isso. A matemática faz isso, mesmo em cálculos complexos. Mas muitas vezes, nos campos mais sérios de nossas almas, não poderemos, sob condição de nos desconectarmos da realidade com que estamos tratando, por exemplo, nossas próprias mentes, e o emocional e a mente dos nossos entes queridos mais amados, sob condição de nós não enxergarmos nem quem somos nem o outro, não podemos fazer um resumo de subjetividades. Não existe isso. Ou nós ampliamos a mente e nos acostumamos a ampliar e abarcar complexidades e ambiguidades cada vez maiores, mais profundas, mais difíceis de se lidar, com desafios progressivamente mais sérios, vamos dizer assim, né? Quando não angustiosos, mas que nos estimulem o processo de crescimento, de engrandecimento intelecto-moral, que nós nos sintamos incentivados em vez de abatidos. É o desafio do conhecimento. A evolução é eterna, no sentido de infinita. E isso não deve ser visto como motivo de abatimento, e sim de satisfação. Não há respostas prontas para coisa alguma. Quem está com verdades prontas está mais iludido ou iludida que outras pessoas, e é uma pessoa que pode estar iludindo gravemente muitas pessoas, não importando a intenção dessa pessoa. Mas a pessoa decente, bem intencionada, e pode estar se enganando muita gente, vai ter que voltar depois para reconduzir todo mundo para uma rota melhor, não a rota da verdade completa. Verdade absoluta não existe no plano humano, mas nós temos que buscar a nossa verdade pessoal e a dos outros mesmo assim. Se quisermos servir plenamente ou dentro das nossas condições, o nosso melhor, plenamente no sentido do nosso máximo, nós temos que fazer o esforço de abarcar com fidedignidade, ou seja, com o máximo de fidelidade, com o máximo de completude, com o máximo, vamos usar um paradoxo, de objetividade na subjetividade, de realismo na subjetividade, essa verdade pessoal minha, que é diferente da verdade pessoal do outro, e que existem algumas verdades universais como a fraternidade, a honestidade, a busca de vivermos pacificamente e felizes quanto esteja em nosso alcance. Esse assunto é sempre importante e interminável,
porque tem a ver com todo o nosso jornadear evolutivo, a descoberta de nós mesmos, esse processo de autodescoberta que é interminável também, como Jung aludiu, que o inconsciente se alarga à medida que nós entramos em contato com ele. Isso também é o processo evolutivo. Quanto mais conhecemos, mais temos a conhecer. Como disse Sócrates, quanto mais sei que nada sei. Na verdade, isso foi dito assim dele, ele não falou exatamente assim. Mas sim, tem as duas versões, né? Quanto mais sei que nada sei. E aquela de sou o único homem, sou o homem mais sábio da Grécia, sim, porque sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. Mas a tendência é essa, de que à medida que a pessoa amplia seus conhecimentos, ela nota que a aquisição de conhecimentos é algo infinito. É um infinito porque nós estamos produzindo mais informações. No final do século passado, havia analistas de tendências que diziam que nós estávamos duplicando todo o conhecimento humano a cada 4 anos. Porque existem pessoas produzindo por pesquisa científica, por especulação filosófica, por análises, observações psicológicas, sociológicas, escritores, pessoas refinadas no campo da literatura, da dramaturgia, ampliando a complexidade e refinamento dos arquétipos e de todas as expressões arquetípicas, das imagens arquetípicas em nossa cultura, dos símbolos, dos mitos. Então tudo isso, imagine, a produção artística em massa de uma quantidade imensa de profissionais. Essa velocidade de duplicar o conhecimento humano a cada 4 anos, nós não sabemos exatamente como está hoje. E duplicar um conhecimento já duplicado antes, nós sabemos aí é um crescimento geométrico, não é? Então, também havia informação de que 97% dos cientistas, isso no final do século passado, 95 era um número semelhante ao número de famílias disfuncionais. Curiosa coincidência. Dos cientistas de toda a história da humanidade estavam todos encarnados. Como a ciência recente, né? O que se considera cientista, né? Porque a questão é, criadores de conhecimento sempre existiram, inclusive com seu próprio pensar correto, com a inspiração do plano superior, porque a tendência, como disse Emmanuel por Chico Xavier, é que nós inclinemos a cabeça para a poeira do chão, nos inclinemos para a poeira do chão. Mas desde que a humanidade adquiriu um status mínimo de maturidade psicológica e de desenvolvimento intelecto-moral, nós temos recebido enxertias extraordinárias do plano superior por via inspirativa e por também intermédio de médiuns ostensivos. Eram famosas as sibilas, pitonisas e pitons hierofantes, todas as formas de... Os xamãs, de um modo geral, das culturas bem primitivas a ponto de serem tribais, os xamãs, os sacerdotes, os anciães sábios de todas as culturas, anciães dos dois sexos, dos dois gêneros, como hoje é melhor dizer, e que alguns monarcas e dirigentes de pequenas comunidades ou grupos maiores de às vezes povos inteiros, nacionalidades, etnias ou grupos linguísticos, que na época os grupos linguísticos eram muito pequenos. Quando hoje falamos em grupos linguísticos, às vezes fazemos referência a um grupo transnacional, mas no passado um grupo linguístico às vezes era apenas uma aldeia, não é? Ainda existem idiomas assim, falados por tão pouca gente, mas não foi o que pretendemos dizer quando falamos de grupos linguísticos, como por exemplo das nações e povos que falam português. É gente muito distinta. A cultura portuguesa é bem distinta da brasileira, que é muito distinta, por sua vez, da angolana, ou, por exemplo, a cultura de Moçambique
não é? Nós vamos ver que entre os povos anglofônicos nós vemos algo semelhante, os francofônicos, etc. Observemos, em resumo, nossa verdade pessoal. Não nos desanimemos ao descobrirmos contradições. Isso é assim mesmo. Essa história de descobrirmos mentiras dentro de nós próprios, estamos falando de mentiras inconscientes, a falta de honestidade psicológica, a falta, portanto, de percepção fiel. Nós estamos num quarto escuro em nossas mentes, precisamos acender luzes para enxergarmos melhor o que há nesses quartos escuros. E às vezes vamos descobrir que o quarto escuro é um poço profundo, que é uma casa que tem um subterrâneo de vários andares, porque assim são nossas mentes. Podemos descobrir que o quarto escuro é apenas um cômodo de um apartamento que, por sua vez, está num arranha-céu gigantesco que pode aportar dezenas de milhares de pessoas. Certos edifícios podem acomodar algumas dezenas de milhares de pessoas. Esses colossais arranha-céus, por exemplo, das grandes cidades. E nós devemos prestar atenção. O World Trade Center, por exemplo, quando veio a colapsar, veio a desabar no atentado terrorista, especialistas disseram, felizmente, que o movimento era pequeno no horário do atentado terrorista, porque no momento de pico poderia haver mais de 70 mil pessoas naquelas duas torres. Vejam o colosso, o tamanho, das proporções das duas torres famigeradíssimas e que estão na história da humanidade como um marco de mudança civilizacional naquela tragédia inesquecível de 11 de setembro de 2001. Eu cheguei a ver pela primeira vez em 96, do outro lado do rio Hudson, de Nova Jersey, de frente exatamente para as duas torres gêmeas. Foi uma experiência tão forte. As torres gêmeas são... não precisa dizer duas, né? As duas torres ou as torres gêmeas. Foi uma experiência tão forte que 2 horas antes, eu tive, durante meditação, eu vi a cena antes de ver. Me chamou muita atenção, tive um lampejo pré-cognitivo e abriu-se um quadro mental na minha frente e eu vi. Nossa, que coisa imensa! Será que são tão grandes assim? Naquela noite, após uma palestra em Nova Jersey, eu vi exatamente o quadro que em meditação no Queens, em Nova York. Antes de fazer a viagem para fazer a palestra, porque são estados vizinhos, e há uma parte de Nova Jersey muito próxima a Nova York, não é? Onde nós fizemos a palestra. Então, em 1996, que nós vejamos que nossas mentes são assim, como gigantescos arranha-céus. Algumas pessoas já têm notícia disso, são os espíritos que têm mais evolução e que, por sincronicidade agora, um descanso de tela estava mostrando um arranha-céu em Hong Kong e aqui em casa, onde eu estou fazendo a gravação. E nós observaremos que todos somos essas gigantes torres, e aqueles que têm consciência da torre que são e têm acesso a mais cômodos, a mais subterrâneos, porque tem a parte visível da torre para cima e a parte invisível para baixo nos andares subterrâneos. Quanto mais consciência de cômodos e acesso a esses cômodos e acesso no sentido funcional do que eles podem oferecer, mais teremos lucidez, aptidões desenvolvidas e chegamos ao ponto dos Cristos, que é o que nós podemos compreender no nível humano em que nos encontramos na Terra hoje, de Jesus realizar os prodígios que realizava, mandava calar as tempestades, corpos se curarem no momento em que ele determinava, não depois, mas na hora, instantaneamente. Aquilo realmente aconteceu, como está descrito, conforme me orientam categoricamente os guias espirituais da nossa casa. Encerrando agora, um beijo no coração de cada uma e cada um, nesse período de grande celebração, quando o nosso trabalho mediúnico alcançou no Facebook, é um grande indicativo, não é? Ou no Facebook, a condição de
maior trabalho mediúnico no nosso planeta. Isso indica a importância de Virgínia Aspásia, como ela nos trouxe, ela que compõe a pleiade dos grandes espíritos que estabeleceram as diretrizes do pensar ocidental e do pensar da Terra. Ela, aquele grupo de Sócrates, Aristóteles, Platão, desse grupo que na verdade foram o núcleo central, algumas dezenas, o núcleo maior, algumas poucas centenas de espíritos que foram reencarnando, alguns mais, outros menos, alguns mais em uns povos e alguns em poucos povos, mas que até hoje supervisionam e dirigem os destinos da Terra, fazendo, com todo respeito ao nosso livre-arbítrio, a condução, a poda, como se fôssemos um grande pomar, com respeito ao nosso livre-arbítrio, porque somos árvores que andam, como disse um cego que foi curado por Jesus. Nós, com todo respeito ao nosso livre-arbítrio, nos conduzindo ao desenvolvimento de nossas ideias, nossa forma de pensar e sentir e, portanto, de agir no mundo da maneira mais fraterna, construtiva e feliz para o nível individual e no nível também coletivo. Não existe felicidade que não seja ou não possa ser partilhada ou que não traga benefícios a terceiros. Nossa Senhora, nosso Senhor nos abençoe, irmão pelos laços espírito Benjamin. Esse mérito, trunfo, crédito e louvor pelo tamanho do salto quântico, como agora chegou a acontecer e está sendo comemorado por vocês. Fico muito agradecido pela eletricidade, a vibração de vocês, as mensagens que estão me enviando e que estão trocando entre si nos grupos de redes sociais do Salto Quântico. Eu fico muito feliz de favorecer essa felicidade coletiva, porque de fato é uma realização coletiva, não só entre nós encarnados, mas entre os livres da carne, principalmente as equipes dos mestres e mestras do plano sublime de vida. Irmão, pelos laços espírito, em nome dos amorosos e lúcidos orientadores, orientadoras livres do plano físico, vamos dizer desencarnado, parece que falta alguma coisa, não é o prefixo des. Então, livres do campo físico, agradecendo a eles em particular, irmão, pelos laços espírito Benjamin.